Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Quero aqui compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus para nossa edificação. Até porque nós somos membro do corpo de Cristo. A Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, está escrito assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A gente sabe, ou pelo menos muitos sabem, quais foram as motivações de Deus para que o povo de Judá fossem para o cativeiro babilônico. Evidentemente, não era a vontade de Deus, não era o desejo de Deus, mas eles provocaram a ira de Deus. Deus usou vários profetas, como está Jeremias 44, verso 4, profetas madrugando, andando, falando, e eles não deram atenção. Então, foram vários profetas que falaram, avisaram do risco, do perigo que estavam correndo por desobedecerem a palavra de Deus. E aí o Senhor diz que não achou ninguém dentre essas pessoas que tinham a responsabilidade, sim, de pregar, de ensinar, de orientar, de interceder, e não achou ninguém. Pois bem, agora, trazendo para nós hoje, nós temos pelo menos 6 formas de nos colocarmos na brecha. Pelo menos 6 formas. Uma delas é o quê? Viver a verdade. O que é viver a verdade? O exemplo disso foi Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 1, versículo 22, que diz que ele pregava com autoridade. Autoridade, ou seja, ele pregava o que vivia, vivia o que pregava, e era uma autoridade, irmãos, espiritual. Era tanto que em Marcos, no capítulo 1, versículo 27, o povo começou a querer saber que nova doutrina é essa. Por isso que eles estavam vendo como nova doutrina, porque era uma doutrina espiritual. Era algo que eles conseguiam sentir uma realidade, a realidade de Deus naquele momento falando para com eles. Então, viver a verdade exige um esforço muito grande. Por quê? Também pregar a verdade. Pregar, viver a verdade, pregar a verdade. E Jesus, ele se apresentou, entendeu, irmãos, com autoridade. Autoridade que viria a ser o que? Uma nova forma de o povo entender na verdade o que era pertencer a Deus. Ou seja, ele pregava também com autoridade divina, porque Jesus era Deus. Isso é fato. Então,
Hoje nós também, pelo menos esses dois pontos aí que já falamos aqui, de viver a verdade e pregar a verdade, o viver a verdade, aqui na Bíblia, como nós acabamos de ler, é estar com autoridade espiritual. E as pessoas veem Jesus em nós, vê o brilho de Cristo em nossas vidas. Então isso é viver a verdade, não é somente saber pregar, saber cantar, não é somente isso, não é somente saber ensinar, mas será que aquilo que eu prego as pessoas veem se cumprir em mim? Será que aquilo que eu ensino as pessoas veem se cumprir em mim? Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o detalhe. Então, isto é o primeiro ponto, viver a verdade, para que as pessoas vejam a verdade de Cristo em nós. E pregar a verdade é ter essa autoridade para poder pregar a verdade. Aí volta o item anterior. Se porventura, se realmente as pessoas conseguem ver Cristo em mim, o brilho de Cristo em mim, obviamente eu vou ter autoridade para poder pregar a verdade. Caso contrário, será mais uma pregação, ou mais um ensinamento. Então, isso é importante, nós temos a visão. Então, o terceiro ponto é ser ou viver em oração. Ser ou viver em oração. Vejam bem, meus irmãos, a Bíblia nos fala, em Lucas 18, no versículo 1, Jesus ele fala sobre o dever de orar sempre sem esmorecer. É sobre aquela viúva e o juiz iníquo. E ele dá um exemplo aí de insistir em oração, buscando o Pai. Então, não é simplesmente orar, acabei, já orei, já era. Não é assim. Então, viver uma vida de oração, como vemos aqui, que é muito sério isso, entendeu? E ser de oração. Então, o cristão que não é de oração começa a colocar em dúvida a sua vida com Deus, porque a oração é a nossa conversa com Deus. O cristão que não vive em oração, como ele vai ter diálogo com Deus? Pois a Bíblia nos fala também, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Ou seja, não deixe de fazer. Seja responsável consigo mesmo, orando. Orai sem cessar. Não abra mão desse expediente. Não abra mão desse recurso. Nunca. Não importa o estado que esteja, o momento que esteja, não importa. Não deve abrir mão desse recurso, porque é uma conversa com Deus, seja para poder agradecer, seja para poder pedir, seja para levantar um clamor. Um clamor. Então, não abrir mão desse expediente que é a oração, desse recurso que é a oração. O quarto ponto é ser vigilante. O quarto ponto é ser vigilante. Vejam bem, Mateus 26, 41, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: vigiai e orai. Vigiai e orai. Bom, oração eles já haviam aprendido, porque Jesus frequentemente ia ao monte orar, se afastava da cidade para o monte.
né, e os levava junto ali a começarem a exercitar. Então, oração, tudo bem. Mas tinha a questão da vigilância. Mas vigiar em quê e por quê? Quando ele fala vigiar e orar, é porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Ele queria dizer o quê? Meus queridos, vocês são crentes, vocês são cristãos, vocês assimilaram bem os meus ensinamentos, as minhas pregações. Então eu não tenho dúvida de que vocês realmente são cristãos. Adquiriram conhecimento, entendimento, maturidade. Então, até aí tudo bem. Mas preste atenção numa coisa, né? Que, embora vocês tenham adquirido todo o conhecimento comigo, embora vocês tenham tido agora todo o entendimento daquilo que eu preguei, que eu ensinei, da experiência, não esqueçam de uma coisa, que vocês são carne e podem cair a qualquer momento. Vocês podem se perder a qualquer momento. Então, por isso, queridos, muito mais que orar, vem a vigilância primeiro. Porque tem pessoas que oram até muito, mas não vigiam no falar, não vigiam certas atitudes que tomam. É porque nós somos assim. Nós somos assim. Tem pessoas que não saem do monte. Sobe, desce, sobe, vai e ora, vigília. Tem uma boa oratória. Deus usa, e usa muito mesmo. Usa em visão, revelação, profecia. Usa na pregação, no ensinamento, no aconselhamento. Deus usa mesmo. E eu sei que Deus usa, e eu vejo isso acontecer, mas na hora, né, da vigilância, se perde, porque não vigia. Aí tudo aquilo que se prega, que se ensina, que ora, acaba se perdendo. Porque as pessoas observam os comportamentos. Entendeu? Então, esse é o quarto ponto, né, a quarta forma de se colocar na brecha. A quinta forma de se colocar na brecha é o que? É ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É fazer de tudo, o máximo possível, sendo espiritual, não dando oportunidade para ser repreendido. Todos nós somos passivos a isso, a ser repreendidos, a ser chamado a atenção. Mas não custa nada, mediante a vigilância, também, né, fazer de tudo para não ser chamado a atenção. Não dá motivo, não dá brecha, não dá chance para ser chamado a atenção, que infelizmente, queridos, a gente erra muito, vacila muito, se desliga muito na forma, mais uma vez, de agir, de falar. Pensar não que as pessoas não conhecem a nossa mente, só Deus conhece. Mas quando nós abrimos a boca, muitas vezes soltamos algumas pérolas que escandalizam. E aí vem o quê? A repreensão. Muitas vezes nós, por alguma coisa que aconteça, a gente perde a linha.
e se aborrece, chuta o balde, e aí vem o quê? A repreensão. Por que está fazendo isso? Qual é o motivo disso? E não existe justificativa para tais atitudes. Porque Jesus falou, né, que devemos ser manso e humilde. Aprender com ele, ser manso e humilde. Isso também é se colocar na brecha. E a outra coisa, tão importante quanto, é ser dedicado à obra, ser dedicado às responsabilidades espirituais, ser dedicado a Deus na tarefa do dia a dia, na tua obra, ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, firmes e constantes, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Porque às vezes, irmãos, é impressionante. Eu quero fazer uma pequena comparação, rapidinho, com uma empresa. Uma pessoa, ela é fichada numa empresa, e a essa pessoa é dada a responsabilidade. Vamos supor, vou citar aqui, vamos supor, uma pessoa convidada para trabalhar numa empresa para poder fazer cafezinho. Pronto. Então o papel daquela pessoa é fazer cafezinho, só que a empresa é muito grande. Então são muitos cafés que precisam serem feitos. E essa pessoa precisa ser uma pessoa o quê? Ativa. Ela precisa no setor A, ver se acabou o café, no setor B, no setor C, no setor D, no setor no setor E, para saber se ainda tem café. E quando o encarregado, ou o supervisor, ou o gerente, no setor dele, geralmente acontece assim, logo no setor dele acaba o café. Por quê? Porque ele recebe pessoas para poder entrevistar, ou então pessoas, alguma coisa, e serve cafezinho para um, para outro, e acaba o café. Quando ele procura o cafezinho, não acha o café. O que vai acontecer? Né? Ele vai chamar a pessoa a atenção e vai dizer o quê? Você paga para quê? Você quer receber o teu salário em dia, mas não quer arcar com as suas obrigações. Isso no mundo, na vida secular. Na vida espiritual, tem pessoas que só querem receber de Deus. Pede cura, pede casa, pede emprego, pede dinheiro, pede prosperidade, pede dons espirituais, pede tanta coisa. Mas, gente, não dá nada para Deus. Não entrega um folheto. Não faz um evangelismo. E você podem perceber que muitas vezes em alguma igreja tem lá 100 membros mesmo congregando, e ali dentro desse membro tem conjunto de senhora, tem conjunto de varões, conjunto de jovens, de criança, e tem lá N obreiros, muita gente, é lá à vontade. Aí o pastor então diz, domingo nós teremos evangelismo e ar livre. Pode contar a dedo quantas pessoas vão. Só que essas mesmas pessoas estão nos cultos de campanha, estão nos cultos de prosperidade. Essas mesmas pessoas
vão para o joelho para poder, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. E o Senhor responde o quê? O Senhor pode responder o quê? Eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você ganhe alma, eu preciso que você interceda por alguém, eu preciso que você levante o clamor por alguém, eu preciso que você trabalhe, que você trabalhe, que você trabalhe um pouco para mim. Você não faz nada. Está entendendo, queridos? Olha, até hoje, o Senhor está procurando pessoas para se colocar na brecha. Será que eu tenho me colocado na brecha? Você eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho que falar, eu tenho que me questionar. Eu tenho que me questionar, eu tenho que olhar para mim. Não precisa alguém chegar e falar nada para mim acerca de tudo isso, porque do que eu estou aqui falando agora está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito na Palavra de Deus. Então basta que coloquemos em prática, para que assim possamos ser digno, aspas, ninguém é digno de nada, digno de receber algo de Deus. Quando eu falo ser digno, é pelo menos receber algo por aquilo que a gente faz. Se eu não faço nada, por que eu tenho que receber alguma coisa de Deus? Isso, eu não estou nem falando sobre salvação não, porque salvação é outra situação. Mas enquanto vivemos aqui, nós dependemos sim da misericórdia de Deus, da ação de Deus. Dependemos. Então, para que eu possa ter direito e condições de receber, eu preciso também de alguma coisa em troca. E essa coisa em troca, na verdade, é trabalhar para Ele. É ser uma pessoa de oração. É ser uma pessoa que dá bom exemplo, de boas atitudes, bons comportamentos. É viver a verdade. É pregar a verdade. É ser de oração. É ser vigilante. É ser irrepreensível. É ser dedicado à obra. É ser crente de verdade. Para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Ah, e siga ali em cima.